Carta 1. O que um crente faria se pudesse? Fevereiro de 1772. Meu Senhor, estou sentado, talvez um quarto de hora, com a caneta na mão e o dedo no lábio superior, planejando como devo começar minha carta. Por fim, meu suspense me lembrou as palavras do apóstolo em Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes são contrários um ao outro, para que não possais fazer as coisas que gostaria. Este é um relato humilde, mas justo, das realizações de um cristão na vida presente, e é igualmente aplicável aos mais fortes e aos mais fracos. Os mais fracos não precisam dizer menos. Os mais fortes dificilmente se aventurarão a dizer mais. O Senhor deu ao seu povo um desejo e vontade, visando grandes coisas. Sem isso, eles seriam indignos do nome de cristãos. Mas eles não podem fazer como eles fariam se pudessem. Seus melhores desejos são fracos e ineficazes. Não absolutamente, é claro, pois aquele que neles opera o querer os capacita em certa medida o fazer o mesmo. Mas ficam aquém em comparação com a nobre marca que eles almejam. Pois que, embora tenham grandes motivos para agradecer o desejo que ele lhes deu e pelo grau em que é respondido, eles têm igual razão para se envergonhar e se humilhar sob o senso de seus defeitos contínuos e das misturas malignas que mancham e rebaixam seus melhores esforços. Seria fácil decifrar uma longa lista de particularidades que um crente faria se pudesse, mas na qual, do início ao fim, ele encontra uma incapacidade mortificante. Permitam-me mencionar algumas que não preciso transcrever de livros, pois estão sempre presentes em minha mente. O cristão, ele voluntariamente desfrutaria de Deus em oração mais profundamente. Ele sabe que a oração é seu dever, mas em seu julgamento ele também a considera a sua maior honra e privilégio. Nesta luz, ele pode recomendá-la a outros e pode falar-lhes da maravilhosa condescendência do grande Deus que se humilha para deixar de contemplar as coisas que estão no céu, figurativamente, para que ele se abaixe tanto para dar seu gracioso ouvido às súplicas de vermes pecadores sobre a terra. Era de se esperar um prazer em esperar no Senhor, diferente em espécie e maior em grau do que tudo o que o mundo pode oferecer. Pela oração, ele pode dizer: você tem liberdade para lançar todas as suas preocupações sobre aquele que cuida de você. Por uma hora de acesso íntimo ao trono da graça, onde o Senhor faz com que sua glória passe diante da alma que o busca, você pode adquirir mais verdadeiro conhecimento espiritual e conforto do que por um dia ou uma semana de conversa com o melhor dos homens, ou a leitura mais estudiosa de muitos compêndios. E sob esta luz, ele iria considerá-lo e abraçar com avidez tudo isso para si mesmo. Mas infelizmente, quão raramente ele consegue fazer o que devia ou como deseja fazer. Quantas vezes ele considera esse privilégio uma mera tarefa, que ele ficaria feliz em ter uma desculpa justa para omitir. E o principal prazer, muitas vezes, que ele deriva da performance é pensar que sua tarefa está terminada. Ele tem se aproximado de Deus com seus lábios, enquanto seu coração estava longe dele. Certamente isso não é estar fazendo como ele deveria. Quando, para emprestar as expressões de uma senhora aqui, ele é arrastado diante de Deus como um escravo e sai como um ladrão. O mesmo pode ser dito da leitura das Escrituras. Ele acredita que seja a palavra de Deus. Ele admira a sabedoria e graça das doutrinas, a beleza dos preceitos, a riqueza e a adequação das promessas e, portanto, como Davi, ele considera preferível a milhares de ouro e prata, e mais doce que o mel ou o favo de mel. No entanto, enquanto ele assim pensa nisso e deseja que possa habitar nele ricamente e ser sua meditação dia e noite, ele não pode fazer o que gostaria, como gostaria. Exigirá alguma resolução persistir em ler uma parte dela todos os dias. E mesmo assim seu coração está frequentemente menos ocupado do que ao ler um jornal.
Aqui novamente, seu privilégio frequentemente se reduz a uma tarefa. Seu apetite está viciado, de modo que ele tem pouco prazer pelo alimento de sua alma. Ele teria de bom grado pensamentos permanentes e admiradores da pessoa e do amor do Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que ele é, de fato, focado naquelas ocasiões que lembram o Salvador à sua mente. E com essa visão, apesar de todos os desencorajamentos, ele persevera na tentativa de orar e ler, e espera pelas ordenanças. No entanto, ele não pode fazer o que deveria fazer como deseja. Quaisquer que sejam as reivindicações que ele possa ter para o exercício da gratidão e sensibilidade para com seus semelhantes, ele deve se confessar lamentavelmente ingrato e insensível para com seu melhor amigo e benfeitor. Que ninharias são capazes de excluí-lo de nossos pensamentos, de quem dizemos, ele é o amado de nossas almas, que nos amou e se entregou por nós, e a quem deliberadamente escolhemos como nosso principal bem e porção. O que pode nos fazer reparar a perda que sofremos aqui? No entanto, certamente, se pudéssemos, o colocaríamos sempre diante de nós. Seu amor seria o tema delicioso de nossos corações. Como dizem os versos, da manhã ao meio-dia, do meio-dia à véspera do orvalho da noite. Mas embora tenhamos como objetivo esse bem, o mal está presente conosco. Descobrimos que somos renovados, mas em parte, e ainda temos motivos para implorar a promessa do Senhor, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. O cristão consentiria voluntariamente em todas as dispensações da divina providência. Ele acredita que todos os eventos estão sob a direção da infinita sabedoria e bondade e certamente resultarão na glória de Deus e no bem daqueles que o temem. Ele não tem dúvidas de que os cabelos de sua cabeça estão todos contados, que as bênçãos de todo tipo que ele possui foram concedidas sobre ele e são preservadas para ele. Preservadas pela generosidade e favor especial do Senhor a quem ele serve. Ele acredita plenamente que as aflições não brotam do solo, mas são frutos e símbolos do amor divino, não menos que seus confortos. Ele tem certeza de que há uma necessidade sempre que por uma temporada ele esteja sendo provado. Desses princípios, ele não pode duvidar mais do que vê com seus olhos. E há épocas em que ele pensa que serão suficientes para reconciliá-lo com as provações mais severas. Mas muitas vezes, quando ele pretende aplicar isso em uma hora de aflição presente, ele não pode fazer o que deseja que realmente fizesse. Ele sente uma lei em seus membros guerreando contra a lei da sua mente, de modo que, desafiando as convicções mais claras, vendo como se não percebesse, ele está pronto para reclamar, murmurar e desanimar. Infelizmente, quão vaidoso é o homem em seu melhor estado. Quanta fraqueza e inconsistência, mesmo naqueles cujos corações estão bem com o Senhor. E que razão temos para confessar que somos servos indignos e inúteis. Era fácil ampliar tudo isso, se o papel e o tempo permitissem. Mas bendito seja Deus, não estamos sob a lei, mas sob a graça. E mesmo esses efeitos angustiantes dos resquícios do pecado interior são anulados para sempre. Por essas experiências, o crente é desmamado mais do eu e ensinado mais altamente a valorizar e mais absolutamente confiar nele, que é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quanto mais vil formos aos nossos próprios olhos, mais precioso ele será para nós. Um sentido profundo e repetido do mal de nossos corações é necessário para impedir toda jactância e para nos fazer dispostos a dar toda a glória de nossa salvação onde ela é devida. Mais uma vez, uma percepção desses males irá, quando quase nada mais pode fazê-lo, nos reconciliar com os pensamentos da morte. Sim, eles nos fazem desejar partir para que não pequemos mais, pois encontramos a depravação tão profundamente enraizada em nossa natureza que, como a casa dos leprosos, todo o tecido deve ser jogado fora antes que possamos ser libertos de sua corrupção. Então, e não até então, seremos capazes de fazer
o que faríamos como desejamos. Quando virmos Jesus, seremos transformados à sua imagem e acabaremos com o pecado e a tristeza para sempre. Abraço de seu irmão no Senhor, John Newton.